Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para mais uma história e hoje eu vou trazer para vocês um conto que existe aqui no Brasil chamado Lágrimas de Morte. Então vamos lá? Dizem que em noites escuras, na região da Pavuna, a 2 quilômetros do centro de São Tiago, o choro do espírito de uma mãe atordoa quem passa pelo local. Entre as ruínas de uma casa do início do século passado, a alma de Maria José Gabete, a Nhanhá Gabete, veste preto e vaga em gemidos e lágrimas pela morte dos 7 filhos e do marido, fato ocorrido no dia 13 de setembro de 1916. O espanto em torno do caso é que, por conta das circunstâncias das mortes, o pai da família, José Gabete, obrigou todos a tomar vermífugo. O remédio, na realidade, não era um vermífugo, era estricnina, um veneno potente. E um a um, os filhos e o casal foram tombando em agonia. No entanto, Nhanhá Gabete sobreviveu graças à ajuda dos vizinhos que a socorreram a tempo. De 1916 a 1960, o ano da sua morte, a matriarca nunca deixou de vestir roupas pretas, luto eterno que guardou em respeito à família. Mas o que teria motivado o pai a matar os filhos, a mulher e a cometer o suicídio? Segundo as histórias contadas ao longo dos anos, José Gabete era um boiadeiro que sempre viajava em comitivas de gado para o oeste de Minas Gerais. Conta-se que numa dessas idas, ele engravidou uma filha de coronel. Isso aconteceu na ocasião em que o peão contraiu febre amarela e teve que ficar por mais tempo que o esperado numa fazenda que servia de pousada. Por lá, ele conheceu uma jovem com a qual teve um caso e acabou tirando sua honra. O pai da moça, um homem muito rígido, prometeu vingança. O seu objetivo, na verdade, era matar José Gabete e sua família em São Tiago. Conta Ana Paula Lara, professora de história que fez sua monografia sobre o assunto. Ainda de acordo com Ana Paula, a moça grávida teve pena do que poderia acontecer com o boiadeiro. Mandou então um mensageiro avisar José Gabete sobre o risco que estava correndo. Sem saber o que fazer e num ato desesperado, o peão foi a São João del Rei e comprou veneno numa botica para matar toda a família. Depois de beber com o marido o tal vermífugo e dar para os filhos, Nhanhá Gabete percebeu que as crianças estavam agonizando. Ela começou então a gritar e os vizinhos foram acudir. Ao verem a cena, os moradores do local deram leite para a mulher, que vomitou o veneno. Mas para Ana Paula, a mãe sobreviveu porque tomou o veneno em cápsula, enquanto o resto da família ingeriu a estricnina em pó, que tem ação muito mais rápida no organismo. A comoção social em torno do caso gerou lendas sobre a família. A agente de saúde Cássia Campos morre de medo só de ouvir falar no nome de Nhanhá Gabete. Ela é moradora da região próxima ao local do crime e ela conta que são comuns os relatos de pessoas que já ouviram o choro triste da mãe, que perdeu 7 filhos. Inclusive, a própria agente de saúde relata já ter escutado gemidos vindos do lugar. Conta ela que quando ela era criança, ela foi com as irmãs e primas até a Pavuna. Lá, eles escutaram voz de crianças, mas não tinha ninguém. Nessa época, Cássia ainda não conhecia a história do crime. E foi na adolescência que ela descobriu sobre as mortes e encontrou então uma explicação para o barulho das crianças que ouviu no passado. Daí, disse ela, eu liguei os gritos daquelas crianças com as pessoas que haviam morrido. E isso gerou o pavor que eu tenho só de pensar naquele lugar. A agente de saúde diz ainda que nem de carro ela gosta de passar pela Pavuna.
Já o comerciante João Batista de Andrade, o Batista, tem uma venda próxima ao local em que aconteceram as mortes da família Gabete. E ele próprio garante já ter visto coisas estranhas por lá. Em 1973, conta ele, quando a sua esposa entrou em trabalho de parto, ele teve que ir buscar uma parteira numa rua próxima de sua casa. E no meio do caminho, ao avistar a pavuna, ele viu uma luz estranha no local. Saí da casa, conta ele, por volta das 2 da madrugada e por acaso olhei para o caminho que levava a pavuna. Vi uma luz na casa de Nhanhá Gabete. O clarão ia e voltava, parecendo procurar algo ou alguém. Isso me fez arrepiar e, ao me lembrar das mortes, fiquei mais apavorado ainda, lembra ele. Em sua venda típica do interior de Minas Gerais, Batista ouve contar muitas dessas histórias, mais diversas histórias sobre isso. E a que chamou mais a atenção do comerciante foi a do enterro fantasma dos Gabete. Batista se lembra do relato de um homem que teria tido uma visão de assombrar. Seu Geraldo Campos contava que depois de jogar baralho por um longo tempo na casa de um amigo na cidade, precisava voltar para casa na roça. O caminho era pela pavuna e, como de costume, ele seguiu tranquilo em seu cavalo. Só que ao passar pela cava, que se estendia até próxima à casa dos Gabete, ele viu um funeral com 8 pessoas carregando um caixão. Achou aquilo estranho, principalmente porque era tarde da noite. Parou o cavalo, tirou o chapéu, fez uma oração e depois seguiu o caminho. No dia seguinte, voltou à cidade e, ao questionar algumas pessoas, inclusive o coveiro, descobriu que ninguém havia sido enterrado naquela noite, diz Batista. Mas a professora Ana Paula descarta essas versões sobrenaturais em torno do ocorrido. Para ela, não há justificativa para o choro póstumo de Nhanhá Gabete, já que a matriarca poderia ter feito isso ao longo dos 44 anos em que viveu sem a família. Apesar do grande choque, ela levou sua vida em frente. Trabalhou em Bom Sucesso, cidade vizinha a São Tiago, como diretora de um orfanato e, ao voltar para sua terra, dedicou-se a ajudar quem dela necessitava. Boa parte do seu tempo ela passava dentro da igreja, comenta. A história marcou o então distrito de São Tiago. O enterro com 8 caixões ao mesmo tempo era inédito na localidade. No registro de óbito da família consta que o filho mais velho tinha 12 anos e o mais novo apenas 3 meses de idade. Todos morreram por volta das 7 horas da manhã. Enquanto os corpos eram velados, os capangas do coronel chegaram a São Tiago para matar a família. Ao perguntarem onde os Gabete moravam, foram informados do velório na igreja e não puderam cumprir a ordem do patrão e levaram um pedaço da orelha de José Gabete como prova de sua morte. Apesar de parecerem ter vindo de muito longe, esses jagunços eram da região de Campo Belo, distante 110 quilômetros de São Tiago, diz Ana Paula Lara, professora de História que fez a monografia sobre o assunto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe aí no seu comentário. Um grande abraço a todos e até a próxima.